Ao observar a paisagem dos Estados Unidos modernos, os verdadeiros vestígios do Velho Oeste são escassos e esparsos. A Revolução Industrial realmente mudou a iconografia e as imagens das fronteiras americanas, infraestruturas e comunidades em geral. Dito isso, nem tudo que existiu durante as primeiras eras da história dos Estados Unidos foi simplesmente deixado na poeira de uma era mais moderna. As cidades fantasmas, especialmente de assentamentos ocidentais esquecidos, são réplicas pitorescas dos espaços que ocupamos na Grande Planície e além. De certa forma, as cidades fantasmas do Velho Oeste são as pegadas mais bem preservadas da fronteira que hoje só conhecemos através de livros e enciclopédias. Sua arquitetura em ruínas e atmosferas errantes simbolizam as atitudes improvisadas do período. Uma coisa é certa: cada cidade fantasma traz consigo uma história incrivelmente rica, repleta de começos otimistas e finais assombrados, muito semelhante à própria história do Velho Oeste. Para visualizar melhor as cidades fantasmas desabitadas nas áridas planícies empoeiradas das antigas fronteiras americanas, veja 3 exemplos fascinantes com profunda conexão com o Velho Oeste. A balada de Buckskin Joe nos transporta para o oeste do Kansas e sudoeste de Nebraska em julho de 1858 em uma região dos Estados Unidos da América, outrora conhecida como País do Pico de Pike, durante o boom da prospecção de ouro conhecido como a Corrida do Ouro do Colorado. Inicialmente chamada de Corrida do Ouro do Pico de Pike, o fenômeno de enriquecimento rápido ocorreu quase uma década após a primeira grande corrida do ouro na história americana, conhecida como a Corrida do Ouro da Califórnia. Porém, as reais origens do Pico de Pike se deram em 1835, quando Eustace Carrier, um caçador francês, se perdeu acidentalmente de seu grupo nas Montanhas Rochosas do Sul. Ele vagou pelo terreno por dias e, perto do fim de sua miserável jornada, tropeçou no que só poderia imaginar ser ouro. Depois de sair das Montanhas Rochosas, Eustace conseguiu carona para o sul, nos desertos do atual Novo México, onde encontrou um paleontologista e pediu que examinasse os minerais descobertos. Quando o exame foi finalizado, o patrologista informou a Eustace que ele havia trazido, em suas próprias palavras, ouro puro. A notícia rapidamente se espalhou no discreto assentamento do Novo México. Eustace reuniu uma força expedicionária para atravessar os canyons de Red Rock e adentrar as Montanhas Rochosas do Sul, uma jornada repleta de otimismo, onde os perigos ocultos nas sombras do deserto não abalaram o grupo. E provavelmente foi esse mesmo otimismo desenfreado que varreu a mente de Eustace Carrier quando ele não conseguiu retraçar corretamente seus passos e retornar ao depósito de ouro no qual ele havia se deparado. Contudo, a força expedicionária se dispersou, mas os rumores de uma maravilha rica em minerais oculta nas Montanhas Rochosas do Sul os acompanharam. Os rumores se espalharam rapidamente no início, mas diminuíram após pesquisas de mineração fracassadas voltarem sem resultados. Até 1849, a Corrida do Ouro da Califórnia, de 1850, viu outro grande influxo de grupos de mineração famintos por ouro, atravessando as Montanhas Rochosas do Sul, rumo à Califórnia. Esses mineiros ouviram rumores sobre ouro nas montanhas próximas e encontraram vestígios do metal precioso no riacho do vale do rio South Platte. Entretanto, o ouro não satisfez a ambição dos mineiros rumo à Califórnia, e os depósitos ocultos se dispersaram novamente pelo território do Colorado atual despercebidos. Cerca de 7 anos se passaram e o furor da corrida do ouro na Califórnia diminuiu. Poucos mineiros ambiciosos permaneceram nas Montanhas Rochosas, e a esperança quase se perdeu até um grupo de hispanófonos do Novo México se inspirar novamente. Tropeçou em ouro após estabelecer depósitos de placer no rio South Platte. Por volta da mesma época, William Greenberry Russell, um mineiro de ouro da Geórgia, ouviu através da rádio-peão de sua esposa Cherokee que sua tribo também sabia do ouro no vale do rio South Platte. Isso trouxe Russell e seu grupo de mineração em fevereiro de 1858 para se juntar à operação. Seu árduo trabalho foi recompensado apenas no verão de 1858, quando Russell e seu colega, Sam Bates, retiraram 622 gramas de ouro sólido de um pequeno afluente ao longo do sul do rio Platte, chamado Little Dry Creek. Essa foi a maior produção de ouro das Montanhas Rochosas do Sul, gerando empolgação em todo o oeste. Com o ouro recém-descoberto em abundância, os assentamentos próximos às Montanhas Rochosas se multiplicaram rapidamente.
Esses postos precários e cidades inspiradas se estendiam das montanhas da Cidade Dourada, em Breckenridge, até as florestas de Alma, no Colorado. Um desses assentamentos surgiu em 1859. Após o prospector Sr. Phillips registrar uma reivindicação de mineração a cerca de 2 quilômetros a oeste de Alma, surgiu um pequeno acampamento de mineração. Porém, após uma observação mais atenta, o Sr. Phillips sentiu que a reivindicação não serviria aos seus interesses financeiros e deixou o território rapidamente. Surpreendentemente, o acampamento de mineração não partiu, e um lendário minerador chamado Joseph Higginbottom assumiu a reivindicação. O Sr. Higginbottom era mais lembrado pelas roupas de couro de veado que usava, sendo apelidado de Buckskin Joe pelos companheiros buscadores de ouro no acampamento. Em 1859, Buckskin Joe garimpou o leito do riacho Buckskin, localizado a leste da Cordilheira Mosquito das Montanhas Rochosas, no oeste do território do Kansas. Lá, ele encontrou mais vestígios de ouro, e o acampamento de mineração logo espalhou a notícia de que a área provavelmente era uma terra prometida repleta de riquezas escondidas. Se houvesse ouro, porém, Buckskin Joe não viveria para presenciar esse momento. Endividado devido ao alcoolismo, Buckskin Joe abriu mão dos direitos de água de sua reivindicação de mineração e vagou pelas montanhas San Juan após trocar seu ouro por um cavalo e uma arma. Apesar do desaparecimento de Buckskin Joe, o acampamento de mineração cresceu com a chegada de mais trabalhadores e reivindicações. Conforme as reivindicações geravam lucros, o acampamento prosperou em um assentamento vibrante na primavera de 1860. Com a chegada de mineiros, veio uma operação de mineração muito mais robusta. Caixas de escoamento alinhavam o leito do rio Buckskin Creek, e um moinho foi construído perto das minas. Em setembro, uma população suficiente se reuniu para formar uma cidade oficial, rapidamente chamada de Buckskin Joe, nomeada em homenagem ao homem que realmente reuniu a primeira verdadeira comunidade de mineração e encontrou ouro. Os primeiros dias do mandato de Buckskin Joe viram 2.000 homens povoando a cidade. No início, a cidade tinha apenas 2 moradoras, as irmãs Laura e Janet Dodge. Moradores tentaram legalizar o nome da cidade como Lorette, uma combinação dos nomes das irmãs. Mas o nome Buckskin Joe pegou e aqueles cientes de seu status nunca olharam para trás. Em agosto de 1861, Buckskin Joe contava com um correio oficial, 2 hotéis e 14 lojas, incluindo a bem-sucedida loja geral de Horace e Augusta Tabor. O casal rapidamente expandiu sua influência na cidade, e Horace tornou-se chefe dos Correios após investir na mina de ouro. Há muito tempo se contam histórias de que a esposa de Horace, Augusta, era a verdadeira operadora do correio de Buckskin Joe. Sendo mulher, ela não podia legalmente ser chefe dos Correios, um microcosmo perturbador, mas preciso, dos desafios que as mulheres enfrentavam buscando igualdade na fronteira americana. Outra história muito discutida de uma pioneira de Buckskin Joe é a lenda de Silver Hills. Silver Hills era uma dançarina anônima que chegou em Buckskin Joe em 1861. Ela não conhecia ninguém no acampamento de mineração, mas os atraía com suas habilidades de dança inabaláveis e performances cativantes. Ela se expressava através da dança, trazendo a Buckskin Joe um entretenimento inédito no recém-fundado território do Colorado. Quando Silver Hills chegou, pretendia ficar apenas algumas noites antes de ir para a próxima cidade. Contudo, a insistência dos mineiros locais a convenceu a fazer de Buckskin Joe seu novo lar, e ela aceitou os presentes dos vizinhos com grande admiração. Essa admiração se transformou em coragem quando, no inverno de 1861, a varíola devastou Buckskin Joe. Os homens estavam morrendo rapidamente, em casa e nas minas. Morrendo em taxas tão altas que os cadáveres se acumulavam na encosta do cemitério antes de serem enterrados. Os moradores da cidade tentaram alertar uma rede de enfermagem em Denver, Colorado, mas devido à falta de pessoal e ao impacto da varíola, ninguém atendeu ao chamado. Ninguém, exceto Silver Hills. A ex-garota do salão de dança foi de cabana em cabana, cuidando dos doentes, garantindo que as famílias fossem alimentadas e os mortos fossem enterrados com respeito. A primavera de 1862 finalmente chegou, e o vírus da varíola, antes desenfreado em Buckskin Joe, se dissipou. Mas das cinzas, Silver Hills não pôde ser encontrada.
A mulher que sozinha salvou centenas de vidas e cuidou de centenas de outras desapareceu num piscar de olhos. Os companheiros mineiros chegaram à cabana dela na cidade, mas não a encontraram. A residência estava completamente limpa, indicando que Silver Hills não voltaria. As diligências e estábulos informaram que nenhuma mulher havia partido de carruagem ou a cavalo, tornando o sumiço de Silver Hills tão lendário quanto seus feitos heróicos inesperados. Os rumores seguintes fluíram rapidamente, incontroláveis. Alguns acreditavam que Silver Hills contraiu varíola no final da pequena pandemia. Apesar de ter sobrevivido, conta-se que a doença deixou cicatrizes terríveis no rosto da dançarina. Ela partiu para começar uma nova vida, já que seus dias de entretenimento haviam chegado ao fim. Anos depois do incidente, moradores de Buckskin Joe diziam ver Silver Hills com um véu espesso escondendo suas cicatrizes, vigiando o cemitério local que ela ajudou a organizar. Porém, a mulher jamais foi achada, restando apenas uma lenda. Ainda assim, o impacto brilhante que Silver Hills deixou nos habitantes de Buckskin Joe não foi esquecido. Em sua homenagem, os moradores da cidade nomearam um pico próximo de Monte Silver Hills, seu famoso apelido. No entanto, alguns fiéis de Buckskin Joe não estavam convencidos de que Silver Hills havia desaparecido completamente. Eles sentiam que o espírito dela havia retornado ao acampamento de mineração no Colorado, caminhando à noite pelo cemitério com flores nos braços e o véu preto ainda na cabeça. A lenda diz que, se for falado ou abordado, o fantasma de Silver Hills se evaporará no ar fresco e rochoso da montanha, mas que ela nunca abandonará as almas daqueles que ela conduziu para o além. Silver Hills não seria o único espírito que supostamente permaneceu na cidade que logo se tornaria fantasma. Há também a fantástica história de Jó, Dawson Hitchpath, um mineiro que morreu ao cair do Monte Boss perto de Buckskin Joe em julho de 1865. Quando o corpo mutilado de Hitchpath foi achado, enterraram-no no cemitério da cidade. Pouco depois, restos esqueléticos do mineiro foram encontrados na cama de uma trabalhadora sexual em Alma, a 2 quilômetros de distância. Ao tentar enterrar os ossos novamente, eles foram reencontrados na cama de uma trabalhadora sexual, desta vez em Buckskin Joe. Logo, todo o território do Colorado ficou sabendo dos ossos amaldiçoados de J. Dawson Hitchpath, e alguns chegaram a descartar os restos em sistemas de latrinas quando eles apareciam no edredom de uma mulher azarada. Historiadores dizem que o reaparecimento dos ossos era apenas uma brincadeira de menores entediados ou adolescentes travessos, mas não seria a única assombração que assolou Buckskin Joe em seu auge. Infelizmente, o dourado Buckskin Joe não durou para sempre. De fato, até 1866 a maioria das minas estava exaurida, o moinho local tinha fechado e a cidade estava sendo rapidamente abandonada. Os mineiros e suas famílias prosseguiram, enquanto os demais empresários buscaram oportunidades em outros locais nos territórios ocidentais. O Tribunal do Condado de Buckskin Joe foi transferido para Fairplay, a nova sede do Condado de Park, e grande parte de suas estruturas ficou em ruínas por décadas. Isso até 1957, quando Carol Smith encontrou ajuda para reviver a cidade fantasma de Buckskin Joe e restaurar sua antiga glória. Na Califórnia, Carol conheceu Malcolm F., diretor de arte da Metro-Goldwyn-Mayer, Brown e Don Tyner, proprietário do Royal Gorge Scenic Railway. Os três homens se juntaram para reconstruir o principal prédio remanescente da cidade de Buckskin Joe a 70 milhas de sua localização original. Eles também transportaram a antiga loja geral Tabor de Buckskin Joe, a única estrutura sobrevivente do antigo terreno. O novo Buckskin Joe virou uma famosa atração turística e cenário para filmes de Hollywood. Os principais filmes rodados no acampamento de mineração regurgitado incluem Cat Ballou e True Grit, nos anos 60, e The Cowboys e Silverado, nas décadas de 70 e 80. Quando não estavam filmando no local, era possível experimentar a vida original no Velho Oeste. Havia simulações de tiroteios, aulas de fazenda e tudo sobre mineração de ouro. Fechou no verão de 2011, após o proprietário anunciar a venda. O comprador acabou sendo o bilionário William Koch, que transplantou a cidade mais uma vez para sua fazenda particular no interior do Colorado, tornando-a inacessível ao público pela última vez. Enquanto isso, no local original do Buckskin Joe, apenas o cemitério permaneceu intacto.
Com pedras e marcadores de sepulturas, as marcações no cemitério sugerem que a cidade atingiu seu auge em 1862, com uma população de cerca de 3.000 habitantes. Adicionou salões de jogos, saloons, jornal, show de menestréis itinerantes, complementando os bancos, lojas e tribunal já existentes. Era a cidade mineradora quintessencial da fronteira americana, deixada para apodrecer tão rapidamente quanto veio à vida, deixando para trás quase nada além de algumas histórias de fantasmas e uma lição na paisagem sempre mutável do sonho americano. Um acampamento de mineração similar transformado em município e depois em cidade fantasma pode ser encontrado 900 milhas ao norte de Buckskin Joe, Colorado, e outra antiga cidade montanhosa rica em ouro chamada Garnett, Montana. As origens de Garnett surgiram em 1865, quando alguns mineiros autônomos, perseguindo a primeira chance de Gouche, descobriram uma pedra preciosa chamada granada nos vales próximos, a leste do Pico da União. Esses mineiros seguiram alguns mineiros de placer no início dos anos 1860, que encontraram vestígios desses minerais preciosos e eventualmente encontraram ouro à medida que a década avançava para 1870. À medida que o número de mineiros crescia, a população de seu acampamento nas colinas também aumentava. Em um determinado momento, havia 50 minas nas montanhas ao redor dos assentamentos, e nenhuma viu a expansão que Garnett viu entrando nos anos 1890. Garnett só recebeu esse nome em 1895, sendo anteriormente chamada de Mitchell, Montana. Os mineiros acampados nas proximidades perceberam que se estabeleceram exatamente sobre a mina Garnett, local das primeiras grandes descobertas de gemas. Assim, o nome mudou para Garnett, e ironicamente, logo após os mineiros encontrarem ouro na mina Nancy Hakes, e toda a operação de mineração mudou de Garnett para ouro. Em 1896, o ouro apenas da mina Nancy Hanks rendeu perto de $700 mil, o que equivale a 25 milhões e meio de dólares hoje, ajustando pela inflação. O dinheiro recirculou diretamente pela economia de Garnett, e a cidade viu seu maior salto populacional em 1898, com cerca de 1.200 cidadãos frequentando as 4 lojas, 13 saloons, instalações médicas, barbearias, cabeleireiros, açougue para os fazendeiros locais, lavanderia e 4 hotéis. Os saloons e hotéis eram locais movimentados para negócios, com viajantes e garimpeiros alugando quartos para se hospedar. Em 1898, uma estadia noturna custava entre $1 e $3, mas mesmo os mais pobres não eram rejeitados. No sótão do Hotel Joka Wells, os hóspedes que pagavam 25 centavos ficavam no quarto sem janelas, com direito a uma cama e uma refeição. Diferente de outros assentamentos de mineração nos territórios do Oeste, Garnett não apresentava apenas mineiros e artistas femininas, mas hospedava uma variedade de pessoas solteiras, casais recém-casados perseguindo seu sonho americano e grandes famílias buscando criar uma família longe da costa leste, pântanos do sul e desertos do oeste. Devido às altas taxas de famílias jovens, Garnett era um raro acampamento de mineração remoto com uma escola inteira. O próximo grande assentamento ficava a dezenas de milhas de distância, exigindo uma viagem de pelo menos 3 dias para obter suprimentos essenciais. Felizmente, havia uma operação de diligência em Bear Mouth, perto de Garnett, e cadeias de suprimentos maiores no município de Missoula. Portanto, a maioria dos habitantes de Garnett era feliz. As crianças enchendo as salas de aula e ruas no verão, com maridos voltando para suas esposas das minas à noite. Se alguém tirasse uma foto da família média de Garnett, tiraria uma foto da família americana média, como se pensava ser quando os remanescentes do Destino Manifesto ainda persistiam na vasta zona rural. Não só isso, mas as pessoas de Garnett foram privilegiadas com a melhor classe de entretenimento existente em uma área tão remota dos Estados Unidos. A cidade presenciava festas frequentes em salões de baile e residências, além de piqueniques sazonais, excursões de pesca para a integração da comunidade e as habituais celebrações com jogos de cartas e bebidas nos salões locais. Até hoje, a história conta que, devido à proliferação dos valores familiares em Garnett, os vícios eram ocultados ao anoitecer. A prostituição e os jogos de azar nunca foram abertamente discutidos na cidade, e a prisão era uma ameaça constante para os bêbados, forçando-os à sobriedade.
Assim, os locais dos vícios de Garnett nunca foram revelados, e um misticismo único agora cobre onde os salões ainda estão de pé. Infelizmente, a magia da pequena cidade de Garnett, Montana, teve que acabar, assim como o ouro. Em 1905, quase todas as 50 minas próximas estavam esgotadas, e apenas algumas centenas de residentes leais permaneceram no antigo acampamento. Os residentes foram expulsos de forma ainda mais violenta em 1912, quando um incêndio em Garnett destruiu quase metade das estruturas da cidade. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial levou os poucos jovens que ainda rondavam as minas, e Garnett foi quase totalmente abandonada. Em uma reviravolta incomum para cidades mineradoras esquecidas dos territórios ocidentais, Garnett não ficou morta por muito tempo. Em 1934, prospectores e mineiros voltaram em massa para Garnett quando o presidente Theodore Roosevelt assinou o Ato de Emergência Bancária em março de 1933, elevando o preço do ouro de cerca de 16 a onça para cerca de 35 a onça. Como antigamente, a segunda corrida do ouro de Garnett durou pouco. A Segunda Guerra Mundial, assim como a Primeira, afastou os jovens do acampamento de mineração. Em meados dos anos 40, Garnett tornou-se novamente uma cidade fantasma, agora permanentemente. Porém, nem tudo ficou calmo no charmoso acampamento de mineração abandonado. Nos anos 70, após Garnett ser roubada de todas as suas antiguidades, preservacionistas percorreram o que restava da cidade para tentar salvar a atmosfera e imagética antigas que ainda transmitia. O movimento, conhecido como Associação de Preservação de Garnett, salvou ao menos 30 construções, incluindo o famoso Jockey, Hotel Wells, o Saloon Kelly e a Loja Davis. Devido aos sucessos do movimento de preservação, Garnett agora é uma atração estável para turistas e caçadores de fantasmas de todos os Estados Unidos, recebendo até 16 mil visitantes por ano. A lenda diz que se pode ouvir música de piano retrô e o som de multidões rindo emanando das paredes do Saloon Kelly. Há também rumores de passos inexplicáveis batendo acima do primeiro andar do JK, Hotel Wells, mas somente quando o ouvinte está do lado externo. Pode-se pensar que Garnett, Montana, é como qualquer outra cidade fantasma erguida no oeste, tornada não original para lucros comerciais e presa com os mesmos velhos ideais turísticos chatos, com luzes truque e alto-falantes escondidos colocados para tentar uma falsa autenticação ao reviver o velho oeste. Mas é isso que separa o acampamento de mineração remoto de outros, como Buckskin Joe. Não há empresas ou grandes marcas espreitando atrás do centro de boas-vindas de Garnett. Tudo o que resta são o que foi deixado nos anos 40, peças de mobília saqueadas da areia. Se você visitar este paraíso que se transformou de granada em ouro, o que você vê e ouve é real. Fantasmas de 160 anos em formação. A história de Freeman Junction remonta além da história registrada, em uma era em que os colonos brancos sequer estavam na consciência dos nativos americanos e suas tribos que dominavam as cadeias de montanhas e os vastos desertos na região hoje conhecida como Califórnia, nos Estados Unidos. O atual condado de Kern era originalmente um entroncamento de trilhas indígenas próximo a uma primavera no deserto. Os nativos americanos usavam esse local como acampamento, como evidenciado pelos morteiros de rocha matriz espalhados na área que datam de antes da colonização. A terra permaneceu livre de cowboys e mineiros até 1834, quando um homem da montanha, um explorador chamado Joseph R. Walker, deparou-se com a nascente da junção após escalar a cordilheira Sierra Nevada e mapear o passo agora atribuído ao seu homônimo chamado Passo Walker. Embora a área parecesse propícia para o assentamento, Joseph R. Walker não era do tipo que acampava e ficava parado por muito tempo. O lendário batedor seguiu para o oeste, deixando as promessas ocultas do cruzamento do deserto para o próximo andarilho sortudo. Essas pessoas não sobreviveriam ao inverno de 1849 a 1850, quando alguns grupos tentando lucrar na corrida do ouro da Califórnia ficaram presos no implacável Vale da Morte e quase se perderam nas Serras Nevadas. No entanto, enquanto pararam no cruzamento, os 49ers não ficaram por muito tempo, pois a cobiça pelo ouro ainda estava forte em fevereiro de 1850, e eles seguiram para os campos de ouro supostamente à frente. Somente no final de 1873, ou início de 1874, um minerador 49er chamado Freeman S., das regiões de mineração fez algo notável.
Raymond voltou ao cruzamento do deserto para construir uma estação de diligências no ponto onde a estrada Walker Pass se bifurcava para a estrada principal, em direção a Los Angeles, Califórnia, conectando o tráfego da mina à região. Logo, o cruzamento Freeman foi oficialmente colonizado, formando uma comunidade vital para os mineiros no deserto e suas famílias nas aldeias próximas, apesar de seu tamanho reduzido em termos de terra. No entanto, nem tudo era alegria no cruzamento Freeman. Logo após Raymond concluir sua estação de diligências Coyote Hollis, o notório bandido californiano Debércio Vasquez fez sua presença conhecida no condado de Kern. No dia 25 de fevereiro de 1874, Vasquez e uma equipe de fora da lei invadiram o cruzamento Freeman e roubaram várias equipes que trabalhavam em vagões de carga em Coyote Hollis. Eles observavam o cruzamento Freeman há dias, a partir de um esconderijo secreto chamado Ninho dos Ladrões, localizado nas colinas próximas da montanha Scotty. Vasquez e seu grupo fugiram apressadamente, roubando uma diligência cheia de riquezas, atirando em um trabalhador e retornando rapidamente para o deserto de onde vieram. No entanto, Raymond se acertou com as vítimas do roubo e continuou operando buracos de coiote e mantendo o cruzamento Freeman à tona. Em 1890, um correio foi construído ao lado da estação de diligências, e o assentamento continuou a auxiliar viajantes do deserto e da montanha por anos. Até agosto de 1909, quando Freeman Raymond faleceu e deixou seu cruzamento para os colonos que ainda viviam na terra. A paz deles era infantil, até que uma tribo nativa americana local aproveitou a morte de Raymond para reivindicar a antiga terra natal de seus ancestrais. Em 1909, os indígenas incendiaram a estação de palco e o correio, assustando os poucos colonos remanescentes que fugiram para cidades próximas. A terra nunca foi totalmente recuperada pelos nativos americanos, e o cruzamento permaneceu inativo por mais de 10 anos. Nos anos 20, o Sr. e a Sra. Claire C. lideraram novas tentativas de colonização em Freeman Junction, Miley. Seus esforços não foram em vão, pois acabaram abrindo um posto de gasolina e uma oficina mecânica fora de sua cabana de pedra no centro da cidade. O casal Miley reuniu pessoas para planejar um novo correio em 1953, mas as conversas fracassaram quando a Freeman Junction enfrentou dificuldades financeiras. Sem uma forma adequada de receber correspondências, os moradores de Freeman Junction aos poucos deixaram a cidade buscando comunidades mais modernas. Em junho de 1978, a cidade foi oficialmente declarada morta, e o que restava das estruturas há muito esquecidas foi demolido para dar lugar ao aqueduto de Los Angeles. O último símbolo de Freeman Junction vem em um marco histórico da Califórnia situado fora da Rota da Califórnia 178. Apesar do desaparecimento físico de Freeman Junction, sua história trágica e complexa permanece como um símbolo do destino de inúmeras pequenas cidades e estações de diligências no Oeste. Também serve como um lembrete importante de que essas terras não foram originalmente concedidas aos colonizadores brancos que dominaram o país nos últimos 3 séculos. As comunidades indígenas perderam muito de sua soberania, e aqueles que tentaram abalar a fundação dos nativos americanos e as cidades que falharam em protegê-los sofreram consequências kármicas, tornando-se prisioneiros não apenas de homens livres, mas também de seu próprio karma. Estas são as autênticas pegadas da fronteira.